Todo mundo que estudou em escola pública no Brasil já ouviu falar dela. A loira do banheiro. Talvez você mesmo já tenha ouvido o ritual. Entrar no banheiro, apagar a luz, bater 3 vezes na porta, girar diante do espelho e chamar por ela. Alguns diziam que se você fizesse isso, ela apareceria atrás de você no espelho, com o rosto pálido, os cabelos loiros caindo sobre os olhos e um olhar vazio. Mas a maioria das pessoas nunca pergunta a coisa mais importante: de onde essa história nasceu? Qual medo criou essa lenda? Quem tinha interesse em mantê-la viva? E por que uma simples história contada entre crianças se espalhou por escolas de todo o Brasil? Porque nenhuma lenda sobrevive por acaso. Para entender a loira do banheiro, precisamos voltar muito antes das escolas, dos rituais e das histórias que circulam entre estudantes. Precisamos voltar ao século XIX, em um período em que o Brasil ainda vivia sob o Império. Naquela época, existia no interior de São Paulo uma jovem chamada Maria Augusta de Oliveira, filha de uma família rica e influente. Mas Maria Augusta não era conhecida por ser obediente. Muito pelo contrário. Relatos da época descrevem uma jovem inquieta, rebelde, que não aceitava facilmente as regras impostas às mulheres daquele período. Ela gostava de sair sozinha, gostava de desafiar limites, e isso era visto como algo extremamente problemático em uma sociedade rígida e conservadora. Preocupados com seu comportamento, seus pais tomaram uma decisão comum entre famílias ricas da época: enviar a filha para um internato religioso. Esses internatos eram conhecidos pela disciplina severa, silêncio, orações constantes, regras rígidas e punições para qualquer comportamento considerado inadequado. Para muitas jovens, aquilo era visto como uma forma de educação, mas para outras, era praticamente uma prisão. E, segundo algumas versões da história, Maria Augusta nunca aceitou viver ali. Alguns relatos dizem que ela tentou fugir várias vezes. Outros dizem que foi castigada publicamente. Há até histórias que afirmam que ela teria sido trancada sozinha em um quarto por dias. Mas a parte mais sombria da história envolve o banheiro do internato. Segundo a lenda, foi ali que tudo terminou. Alguns dizem que ela morreu. Outros dizem que ela tirou a própria vida. E há versões ainda mais perturbadoras, que afirmam que ela foi assassinada. A verdade provavelmente se perdeu com o tempo. Mas o que aconteceu depois é o que transformou essa história em lenda. Anos depois da morte de Maria Augusta, alunas começaram a relatar coisas estranhas no banheiro da escola. Portas que batiam sozinhas, passos no corredor vazio e espelhos que pareciam mostrar algo além do reflexo. Algumas meninas juravam ter visto uma mulher, loira, pálida, molhada, parada atrás delas, observando. Outras diziam ouvir um choro baixo vindo das cabines, mas o detalhe mais estranho era sempre o mesmo. A figura aparecia apenas quando alguém a chamava. Com o passar dos anos, a história começou a mudar. Ela deixou de ser apenas um relato estranho contado entre estudantes. A lenda começou a ganhar um ritual. E é justamente esse ritual que fez a loira do banheiro se espalhar por praticamente todas as escolas do Brasil. Cada lugar tinha uma versão diferente, mas quase sempre começava da mesma forma. Alguém dizia que existia uma maneira de chamá-la,
um jeito específico de fazer com que ela aparecesse. Normalmente, o ritual começava com algo simples: entrar sozinho no banheiro da escola, de preferência durante a aula, quando os corredores estavam silenciosos, quando não havia ninguém por perto. A pessoa, então, precisava fechar a porta, apagar a luz e ficar de frente para o espelho. Algumas versões diziam que era necessário girar 3 vezes. Outras diziam que era preciso bater 3 vezes na porta. Em algumas escolas, diziam que era preciso puxar a descarga. Em outras, bater o pé no chão. Mas quase todas as versões tinham algo em comum. Era preciso chamar por ela, dizer o nome da loira, ou simplesmente sussurrar: "Loira do banheiro", e então esperar. No começo, parecia apenas uma brincadeira, um desafio entre colegas, uma forma de provar coragem. Mas o curioso é que muitas pessoas diziam que algo realmente acontecia. Algumas afirmavam que o espelho ficava embaçado. Outras diziam ouvir passos no corredor. Havia quem jurasse sentir uma presença atrás de si, um silêncio estranho, um frio súbito no ambiente. E em alguns relatos, alguém aparecia no reflexo. Não exatamente como um fantasma claro, mas como uma silhueta, um rosto pálido, cabelos longos caindo sobre o rosto, parada atrás da pessoa, observando. O mais curioso é que quase sempre quem contava essas histórias dizia a mesma coisa. Quando a pessoa se virava, não havia ninguém ali. Mas quando olhava novamente para o espelho, por um segundo, ela ainda estava lá. Existe uma curiosidade curiosa sobre essa lenda. Quase sempre, a loira do banheiro aparece associada a espelhos. E espelhos sempre tiveram um lugar especial nas histórias de terror. Durante séculos, muitas culturas acreditaram que espelhos eram portais, passagens entre mundos. Na Idade Média, por exemplo, era comum cobrir espelhos quando alguém morria dentro de uma casa, porque se acreditava que o espírito poderia ficar preso ali. Talvez por isso, o espelho tenha se tornado o centro da lenda. Mesmo hoje, com celulares, internet e acesso a qualquer informação, a loira do banheiro continua sendo contada. Alunos ainda repetem o ritual, ainda entram no banheiro escuro, ainda chamam por ela. Porque no fundo, histórias assim fazem parte de algo muito humano. O fascínio pelo proibido, pelo desconhecido, pelo medo.